A história de Samuel começa com uma mulher que orava com tanta intensidade no tabernáculo que o sacerdote que a observava achou que ela estava embriagada. Ela não estava embriagada, estava desesperada. E essa oração desesperada produziu um dos homens mais importantes de toda a história de Israel. Ele foi criado por esse mesmo sacerdote, cujos próprios filhos haviam se tornado tão corruptos que Deus já havia pronunciado julgamento sobre a família deles. Ele ouviu a voz de Deus ainda, criança, e não a reconheceu. Ele se tornou o último juiz de Israel, o primeiro profeta da era monárquica e o homem que ungiu dois reis, um que falhou e outro que se tornaria o rei mais importante da história de Israel. E depois, os próprios filhos dele trilharam o mesmo caminho dos filhos do sacerdote que o criou. Essa é a história de Samuel. E é uma das histórias mais honestas, mais dolorosas e mais cheias de esperança de toda a Bíblia. Samuel é o homem que Deus usou para segurar uma nação inteira durante a transição mais turbulenta de sua história, a passagem da era dos juízes para a era dos reis. Ele é a ponte entre dois mundos, e a história da sua vida ensina algo que quase nenhuma outra narrativa nas Escrituras ensina com tanta clareza. A fidelidade não garante que as pessoas mais próximas de você vão seguir o seu exemplo, mas garante que Deus vai usá-lo de qualquer forma. O próprio nome carrega a história inteira antes mesmo de ela começar. Em hebraico, ele é chamado de Shemuel. O significado é debatido entre os estudiosos. Alguns o conectam ao verbo hebraico shama, que significa ouvir, combinado com el, que significa Deus, chegando a Deus ouviu ou ouvido por Deus. Outros o conectam a Shem, que significa nome, mais el, chegando a nome de Deus. Mas Ana, sua mãe, dá a sua própria explicação em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Ela disse que o chamou de Samuel porque o havia pedido ao Senhor. O verbo hebraico que ela usa é sha'al, que significa pedir ou solicitar. Então, o nome carrega todas as ideias ao mesmo tempo. Deus ouviu, Deus respondeu e Deus foi pedido. O nome da criança é uma oração completa, comprimida em 2 sílabas. Se esse conteúdo está abrindo algo para você, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso é o que faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. A história começa não com Samuel, mas com a mãe dele. E você não pode entender Samuel sem entender Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, nos diz que o marido dela, Eucana, era um levita da região montanhosa de Efraim e tinha 2 esposas. Uma delas se chamava Penina e a outra, Ana. Penina tinha filhos. Ana não tinha nenhum. Eucana amava Ana. O texto deixa isso claro. Ele lhe dava uma porção dupla porque a amava. Mas o amor não eliminou a dor. Penina, a outra esposa, provocava Ana constantemente. Versículo 6. A sua rival a provocava com severidade para a irritar, porque o Senhor tinha fechado a sua madre. Ano após ano, cada vez que a família subia a Siló para adorar, Penina a provocava, e Ana chorava e se recusava a comer. No mundo antigo, a esterilidade não era apenas dor emocional, era morte social. A identidade de uma mulher, sua segurança, seu lugar na comunidade, tudo isso estava ligado à capacidade de gerar filhos. Ana não estava simplesmente triste, ela estava à margem. E o texto não suaviza isso. Ele deixa você sentir o peso do que ela carregava todos os dias. Em um desses anos, Ana não aguentou mais. Ela foi ao tabernáculo e derramou o coração. Versículo 10. Ela estava em amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração dela era tão intensa, tão desesperada, que ela movia os lábios, mas nenhum som saía. O sacerdote idoso Eli, sentado junto à coluna do portal do tabernáculo, a observava e concluiu que ela estava embriagada. Versículo 14. Eli lhe disse: Até quando estarás embriagada? Guarda o teu vinho. A resposta de Ana é uma das linhas mais cruas e mais honestas que qualquer ser humano pronuncia no Antigo Testamento. Versículos 15 e 16. Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito angustiado. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher de Belial, pois foi da abundância da minha queixa e do meu desgosto que tenho falado até agora. Há uma palavra hebraica enterrada nessa cena que merece atenção. Quando Ana diz que derramou a alma,
A palavra é shafak. É a mesma palavra usada no Antigo Testamento para descrever o derramamento de água ou de sangue na base do altar. Ana não está simplesmente orando. Ela está oferecendo tudo o que tem. Ela está se esvaziando diante de Deus da forma como um sacrifício é esvaziado no altar. A oração dela é uma oferta. Eli percebeu seu engano. Ele a abençoou. E Ana fez um voto. Se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria. Não o guardaria. O entregaria a Deus por toda a vida dele. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ó Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de mim, mas deres à tua serva um filho homem, então eu o darei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. Esse último detalhe, nenhuma navalha sobre sua cabeça, conecta ao voto nazareno descrito em Números, capítulo 6, um voto de consagração especial a Deus, no qual uma pessoa se apartava para o serviço divino. Samuel foi apartado antes mesmo de ser concebido. Deus respondeu. Ana concebeu. Ela deu à luz um filho e o chamou de Samuel. E quando o menino foi desmamado, ela fez a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Ela o levou de volta ao tabernáculo em Siló e o deixou lá com Eli. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28. Portanto, eu também o cedi ao Senhor. Durante todos os dias de sua vida, ele será cedido ao Senhor. Ela pediu a Deus um filho. Deus lhe deu um, e ela o devolveu. É aí que a história de Samuel começa de verdade. Não com poder ou profecia, mas com as lágrimas de uma mãe e a promessa de uma mãe. E antes de partir, Ana cantou. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 e 2. O meu coração se alegra no Senhor, e no Senhor a minha força se exalta. A minha boca se abre amplamente contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor. Com efeito, não há outro fora de ti, nem rochedo algum como Shuipuntimal, nosso Deus. Esse cântico, conhecido como a Oração de Ana, é um dos poemas mais importantes de todo o Antigo Testamento. Séculos mais tarde, quando uma jovem chamada Maria soube que carregaria o Messias, o cântico que ela entoou, registrado em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, ecoou as palavras de Ana quase frase por frase. Ana cantou, ele levanta da terra o indigente e tira o pobre do monturo, em 1 Samuel 2:8. Maria cantou, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, em Lucas 1:52. A mãe de Samuel e a mãe de Jesus, separadas por 1000 anos, cantaram o mesmo tipo de cântico sobre o mesmo tipo de Deus. Um Deus que eleva os humildes e derruba os arrogantes. Samuel cresceu no tabernáculo em Siló, servindo sob as ordens do sacerdote Eli. E o que ele viu lá teria sido suficiente para afastar a maioria das crianças de Deus para sempre. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes e eram corruptos. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. O costume dos sacerdotes com o povo era este. Quando alguém oferecia sacrifício, vinha o servo do sacerdote, enquanto a carne ainda estava cozinhando, com um garfo de 3 dentes na mão, e mergulhava no caldeirão, ou no tacho, ou no alguidar, ou no pote, e tudo o que o garfo trouxesse para cima, o sacerdote o tomava para si. Além disso, tomavam as melhores porções dos sacrifícios para si mesmos, antes mesmo de a gordura ser queimada para Deus. Se alguém se opunha, tomavam à força. Versículo 17. O pecado dos jovens era muito grande perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles também se relacionavam com as mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Eli sabia disso. Ele os repreendeu, mas não os removeu. Versículo 29, Deus disse a Eli, por que pisoteis o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei na minha morada, e honrais os teus filhos mais do que a mim? Essa pergunta é devastadora. Deus não está perguntando por que os filhos de Eli pecaram. Está perguntando por que Eli escolheu os filhos em detrimento de Deus. Honrar os filhos mais do que a Deus não significa amá-los demais. Significa se recusar a responsabilizá-los porque você tem mais medo da rejeição deles do que do julgamento de Deus. Eli tinha autoridade para removê-los. Escolheu não usá-la. Esse era o mundo em que Samuel cresceu. Um lugar sagrado gerido por homens não sagrados.
supervisionado por um sacerdote fraco demais para disciplinar os próprios filhos. E no meio de toda essa corrupção, um menino pequeno com uma veste sacerdotal simples servia fielmente ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. O menino Samuel crescia e era estimado tanto pelo Senhor como pelos homens. Essa frase é quase idêntica ao que Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz sobre o menino Jesus. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bíblia usa a mesma linguagem para os dois. Um menino crescendo em piedade dentro de um sistema que havia perdido o rumo. E então, uma noite, Deus falou. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 4. Aconteceu, pois, naquele tempo, estando Eli deitado no seu lugar, cujos olhos começavam a enfraquecer, de sorte que não podia ver. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tabernáculo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e estando Samuel deitado ali, o Senhor chamou: Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. Há um detalhe nessa preparação que a maioria das pessoas ignora. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada no tabernáculo deveria arder continuamente, mantida pelos sacerdotes durante toda a noite. O fato de ela estar prestes a se apagar diz algo sobre o estado do sacerdócio. Os homens responsáveis por manter a luz acesa estavam a deixando morrer. E no exato momento em que a lâmpada estava tremulando, Deus chamou o nome de uma criança no escuro. Quando o sistema religioso falhou em manter a luz acesa, Deus encontrou alguém que o faria. Samuel ouviu o nome e correu até Eli. Eis-me aqui, pois me chamaste. Ele disse: Não te chamei. Deita-te outra vez. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes Samuel ouviu o nome. 3 vezes correu até a pessoa errada. Na terceira vez, Eli compreendeu o que estava acontecendo. Versículo 9. Então disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e será que, se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Deus veio. Versículo 10. Tornou o Senhor e se pôs ali, e chamou como as outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. E o que torna essa cena tão notável é o que o texto nos diz no versículo 1 do capítulo 3. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. Não havia visão frequente. Deus havia ficado em silêncio por anos, talvez décadas. A voz profética havia emudecido em Israel. O sacerdócio era corrupto. O povo estava à deriva. E quando Deus finalmente quebrou o silêncio, não falou ao sumo sacerdote. Não falou a um líder militar ou a um ancião tribal. Falou a uma criança deitada no chão do tabernáculo no escuro. A primeira mensagem que Deus deu a Samuel foi devastadora. Era uma confirmação de julgamento sobre a casa de Eli. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 11 a 14. Deus disse a Samuel que estava prestes a fazer algo em Israel que faria tinir os ouvidos de todos que ouvissem. Julgaria a família de Eli para sempre, porque seus filhos tinham se tornado vis para si mesmos, e ele não os havia refreado. Na manhã seguinte, Eli perguntou a Samuel o que Deus havia dito, e Samuel, embora aterrorizado, contou-lhe tudo. Versículo 18. Então ele disse: É o Senhor, faça o que bem lhe parecer. A partir daquela noite, Samuel se tornou conhecido. Versículos 19 e 20. Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixava cair em terra nenhuma de suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido como profeta do Senhor. Há uma expressão nesse trecho que merece uma segunda leitura. Não deixava cair em terra nenhuma de suas palavras. Em hebraico, o verbo para cair é nafal. Quando algo nafals, bate no chão, fracassa, não chega a nada. Deus garantiu que toda palavra que Samuel pronunciava pousava com precisão. Toda profecia era cumprida, todo julgamento se concretizava. Foi isso que o estabeleceu. Não a personalidade dele, não o cargo que ocupava, a precisão dele. Quando Samuel falava, acontecia. E foi assim que o povo soube que ele era a coisa real. Pare aqui por um momento e veja onde chegamos. A oração de uma mulher estéril produziu um menino. Esse menino cresceu num sistema religioso corrupto, mas permaneceu fiel. Deus o chamou no escuro quando a voz profética havia emudecido na terra. E a partir daquela noite, ele se tornou a voz de Deus para uma nação inteira. Ele exerceu os papéis de profeta, sacerdote e juiz simultaneamente. Algo que
quase ninguém mais na história de Israel fez. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas na nova era que estava prestes a começar. E cada passo disso remonta a uma mulher que se derramou como sacrifício, e a um Deus que a ouviu antes de respondê-la. O próximo capítulo da vida de Samuel é o mais doloroso para ele pessoalmente. O povo de Israel vem até ele e pede um rei. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5. Então todos os anciãos de Israel se ajuntaram e foram ter com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei que nos julgue, como tem todas as nações. E é aí que aparece. Os próprios filhos de Samuel, Joel e Abias, tinham se tornado juízes corruptos. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3. Porém, os seus filhos não andaram nos seus caminhos. Antes, se inclinaram à avareza, e receberam subornos, e perverteram o direito. O homem que cresceu vendo os filhos de Eli cair, agora assistia aos próprios filhos trilhar o mesmo caminho. O ciclo se repetiu na geração seguinte, na sua própria casa. A exigência do povo por um rei feriu Samuel profundamente. Versículo 6. E este pedido desagradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei que nos julgue. Então Samuel orou ao Senhor. E a resposta de Deus é surpreendente. Versículo 7. E o Senhor disse a Samuel: Atende a voz do povo em tudo o que te disserem, porque não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. Não te rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Deus retira a ferida pessoal e a redireciona. Isso não é sobre o fracasso de Samuel como líder, é sobre o fracasso do povo em confiar no seu Deus. E essa distinção importa, porque Samuel poderia ter carregado essa rejeição pelo resto da vida. Em vez disso, Deus lhe disse onde a rejeição realmente pousou. Não em Samuel, no próprio Deus. Samuel os advertiu. Nos versículos 11 a 18, ele detalhou exatamente o que um rei faria. Tomaria os filhos deles para o exército, tomaria as filhas para a cozinha, tomaria os melhores campos e vinhedos, tomaria 1/10 do grão e dos rebanhos. Versículo 18. Então clamareis por causa do rei que vós mesmos escolhestes para vós. E o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Eles não ouviram. Versículo 19. O povo, porém, recusou ouvir a voz de Samuel e disse: Não, mas haverá um rei sobre nós. Então Deus disse a Samuel que lhes desse um rei. E foi aí que Samuel se tornou o ungidor de reis. O primeiro rei foi Saul, um homem alto e impressionante da tribo de Benjamim. Ele chegou até Samuel procurando jumentas perdidas. 1 Samuel, capítulo 9. Ele não estava procurando um trono, estava procurando animais. E Deus disse a Samuel, no dia anterior à chegada de Saul, no capítulo 9, versículo 16: Amanhã, a esta mesma hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, e o ungirás por capitão sobre o meu povo Israel. Samuel ungiu Saul em particular e depois o apresentou publicamente. O povo aclamou, eles tinham o rei. E por algum tempo funcionou. Mas então Saul começou a tomar decisões baseadas no que o povo queria, em vez do que Deus ordenava. Em 1 Samuel, capítulo 13, ele ofereceu um sacrifício para o qual não tinha autoridade porque Samuel estava atrasado e as tropas estavam se dispersando. No capítulo 15, Deus lhe ordenou que executasse o julgamento sobre os amalequitas completamente, e Saul guardou o melhor do gado, além do rei Agag. Quando Samuel o confrontou, a desculpa de Saul foi: o povo tomou do despojo. 1 Samuel 15, 21. Ele culpou a multidão. Esse padrão, fazer o que é popular em vez do que é certo, foi o que custou tudo a Saul. E aparece em todas as épocas. A tentação de liderar pela aprovação em vez de pela convicção não morreu com Saul. Está viva em cada espaço onde alguém sabe o que é certo, mas escolhe o que é confortável. E Samuel pronunciou uma das linhas mais citadas de todo o Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Obediência acima de ritual. Esse é o princípio que percorre toda a vida de Samuel. É a lição que os filhos de Eli nunca aprenderam. É a lição que Saul se recusou a aprender. E ecoa nas palavras de Jesus, que disse em Mateus, capítulo 7, versículo 21.
Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. As palavras mudam, o princípio não. Saul foi rejeitado, e Deus enviou Samuel a uma última missão. 1 Samuel, capítulo 16. Deus disse a Samuel para encher o corno de azeite e ir a Belém, a casa de Jessé. Um dos filhos de Jessé seria o próximo rei. Samuel tinha medo. Versículo 2. Como irei? Se Saul o souber, matar-me-á. Deus lhe deu um plano. Vai a Belém para oferecer um sacrifício, e eu te mostrarei o que deves fazer. Quando Samuel chegou e viu o filho mais velho de Jessé, Eliabe, alto e impressionante, ele pensou: certamente o ungido do Senhor está aqui diante dele. E Deus o corrigiu com um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. 7 filhos passaram diante de Samuel. Nenhum deles era o escolhido. Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os jovens? E Jessé respondeu, quase como um pensamento secundário: ainda resta o menor, e está guardando as ovelhas. O menor, lá no campo, nem sequer convidado para o encontro, porque ninguém achava que importava. Mandaram buscá-lo. Versículo 12. Mandou buscá-lo e o fez entrar. Era ruivo, de formosa aparência e belo semblante. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, porque este é. Versículo 13. Então Samuel tomou o corno de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi desde aquele dia em diante. As mesmas mãos que ungiram um rei que parecia perfeito, mas falhou, agora ungiam um menino pastor que ninguém esperava. O último grande ato de Samuel como profeta foi enxergar além da aparência e confiar no que Deus via por dentro. E o rei que ele ungiu naquele dia se tornaria o ancestral de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 1, apresenta Jesus como filho de Davi. A linha vai de um menino pastor ungido por um velho profeta em Belém até um bebê nascido na mesma cidade 1000 anos depois. Samuel não viveu para ver isso, mas o azeite que ele derramou deu início a algo que nunca pararia. Samuel morreu em Ramá. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Morreu Samuel, e todo o Israel se congregou e o pranteou, e o sepultaram na sua própria casa em Ramá. A nação inteira lamentou. Ele havia sido a voz de Deus por décadas, durante o colapso do sacerdócio, a perda da arca, a transição para a monarquia, a ascensão e queda de Saul e a unção de Davi. Ele manteve tudo junto, e quando partiu, a perda foi sentida em todo lugar. Mais tarde, em 1 Samuel, capítulo 28, Saul, desesperado e abandonado por Deus, foi até uma médium em Endor e pediu que ela evocasse Samuel. O texto descreve uma figura que apareceu e pronunciou um julgamento final sobre Saul. Versículo 19. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã estarás tu e teus filhos comigo. A mensagem era consistente com tudo o que Samuel havia dito em vida. A desobediência tem consequências, e a palavra de Deus não cede. Então, o que a vida desse homem diz para você agora? A história de Ana prova que Deus não desperdiça lágrimas. Ela chorou tanto que um sacerdote a confundiu com uma bêbada. E essa oração, derramada como sacrifício no altar, a palavra shafak, produziu o profeta que sustentou uma nação inteira. Se você está numa temporada em que suas orações parecem bater no teto, a história de Ana diz que elas não batem. Deus a ouviu antes de respondê-la. E às vezes, a espera mais longa produz a resposta mais significativa. Há também outra coisa nessa história. Samuel cresceu vendo o fracasso de perto. Os filhos de Eli eram corruptos, o sacerdócio estava quebrado, o sistema estava podre. E ainda assim, Samuel não ficou cínico, não foi embora. Serviu fielmente dentro de uma instituição quebrada, e Deus o usou para construir algo novo. Você não precisa sair de uma situação quebrada para ser fiel dentro dela. Às vezes Deus o planta no meio da bagunça porque é exatamente lá onde ele está prestes a fazer o seu trabalho mais importante. Mas talvez a parte que fica mais comigo seja esta. Os próprios filhos de Samuel falharam. O homem que cresceu vendo os filhos de Eli cair assistiu aos próprios filhos trilharem o mesmo caminho. E a Bíblia não explica por quê.
Não nos dá uma lição arrumada sobre o que Samuel fez de errado como pai, simplesmente nos conta que aconteceu. E essa honestidade é uma espécie de misericórdia, porque significa que se seus filhos, ou seus alunos, ou as pessoas nas quais você investiu a vida, escolherem um caminho diferente do que você lhes mostrou, você não está sozinho. Samuel está ao seu lado, e a história dele prova que a sua fidelidade não foi desperdiçada só porque alguém que você amou não a seguiu. Deus ainda usou Samuel. Deus ainda o usa. O nome dele era Shemuel. Deus ouviu. Deus respondeu. As lágrimas de uma mulher se tornaram o chamado de um profeta. A voz de uma criança no escuro se tornou a palavra de Deus para uma nação. E o homem que ungiu reis nunca usou uma coroa. Não precisava. Ele tinha algo que nenhuma coroa poderia lhe dar. Ele tinha o ouvido de Deus. E isso era suficiente. Se esse vídeo abriu algo em você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com alguém que precisa ouvir essa história e deixa um comentário aqui embaixo contando qual parte da história de Samuel mais te tocou. Isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas e quero muito ler o que você tem a dizer.